Boa noite. Olá, caros colegas ortodontistas, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui para a gente finalizar hoje. Nós vamos fechar com chave de ouro aí essa mini maratona de bate-papo que a gente teve aí, foram em segunda, terça, quarta. E hoje a gente vai encerrar com chave de ouro esse nosso bate-papo sobre a grande revolução na ortodontia que eu tanto falo com vocês, que são as mini placas, né? As mini placas, na minha humilde opinião, a grande revolução que a gente conseguiu mudar o patamar da ortodontia para um patamar muito mais alto, que a gente conseguiu elevar o nível da ortodontia para o lugar devido dela, que é um lugar de excelência, que é um lugar de destaque na odontologia, né? E com essas mini placas realmente a gente conseguiu dar um brilho na ortodontia que há muitos anos, muito parado e infelizmente em queda, né? A gente sabe que a nossa ortodontia está cada vez mais desprestigiada, então os reabilitadores trabalham sem a gente, os cirurgiões bucomaxilos fazem cirurgias praticamente sem a nossa ajuda, e assim a coisa estava andando nesse patamar até que as mini placas chegaram. Outras revoluções também, né? E os alinhadores estão aí para revolucionar, para dar uma movimentada no mercado, sem dúvida eles têm um papel importante nisso. Mas as mini placas, quando a gente fala de mini placa, a gente fala em revolução, né? Quando eu falo em revolução, as mini placas elas trouxeram um poder para nossa mão ortodontista de movimentações que até então a gente não conseguia fazer, né? Então a gente consegue realmente fazer uma movimentação de um nível tão alto de excelência que antigamente só a cirurgia ortognática, por exemplo, poderia fazer grande parte dessas movimentações que hoje em dia a gente faz com a mini placa, né? Então, a gente tem um arsenal na nossa mão muito grande e eu vou conversar um pouquinho mais com vocês hoje sobre esse arsenal e no final vai ter uma surpresa, que é o grande objetivo disso tudo, né? O meu objetivo é divulgar essa técnica para o maior número de ortodontistas. Nem os ortodontistas sabem, né, do valor que a mini placa agrega na especialidade. Os outros profissionais, então, muito menos. O paciente, então, muito menos. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente mostra sobre as possibilidades que a mini placa traz para nós, melhor é. E a minha ideia aqui é mostrar tudo isso para vocês, mostrar que funciona, mostrar que vale a pena você investir nessa técnica para trabalhar no seu consultório. E no final vai ter uma surpresinha para vocês que a equipe preparou, que vocês sabem que eu estou preparando um curso, né, com muito carinho, um curso que vai ajudar vocês a utilizarem essas mini placas no dia a dia do consultório. Tá? A gente tem que desmistificar a mini placa e achar que a mini placa é uma ferramenta de Marte, de outro planeta, de que nunca vai ser possível a gente usar ela no consultório, de que nunca vai ser viável a gente usar ela no consultório. E isso é a maior besteira que a gente pode pensar, porque as mini placas elas estão aí para a gente justamente usar e abusar. E eu vou ensinar vocês como é que a gente faz isso, tá legal? A gente vai conversar sobre isso no final dessa aula, tá bom? Então, o que a mini placa traz de positivo para a gente? A gente evita extrações, a gente evita desgastes dentários, limitações técnicas, a gente tem um mundo de possibilidades trabalhando com as mini placas, estabilidade. Quando a gente consegue fazer a movimentação da forma correta, colocar os dentes nas bases ósseas, colocar os dentes em chave de oclusão, na inclinação correta, a gente tem uma estabilidade sensacional. Eu, por exemplo, não uso mais contenção fixa nos meus pacientes, né, há muito tempo, né, salvo alguns casos, né, em crianças, em adolescentes que ainda estão em crescimento, que não tem aquele controle todo que a gente não pode confiar, mas salvo esses casos, principalmente em adulto, eu praticamente não uso mais contenção fixa, contenção removível. Por quê? A estabilidade está na oclusão, na posição final dos dentes, né? Tempo de tratamento. O adulto, hoje em dia, ele não suporta mais 3 anos de tratamento ortodôntico, 2 anos de tratamento ortodôntico. A gente precisa entregar um trabalho de excelência no menor tempo possível. Com as mini placas, a gente consegue, né? Previsibilidade. O tratamento é altamente previsível, tá bom? A previsibilidade, quando você tem um apoio, é física. Quando você tem a âncora, né? A mini placa nada mais é do que uma âncora titânio que fica preso no osso e que dali, a gente consegue linkar vários elásticos e vários acessórios que a gente consegue fazer as movimentações que a gente quiser, né? Depois que você domina a técnica, você faz o que você quiser com essas âncoras. Então, a previsibilidade é muito grande. Eu sei, quando eu tenho ali
as âncoras na posição correta, eu sei que eu vou conseguir distalizar aquele dente para aquele lugar, eu sei que eu vou conseguir desinclinar os incisivos o tanto que eu quero, eu sei que eu vou conseguir expandir os dentes o tanto necessário. Então, a previsibilidade é uma coisa sensacional. E dessa forma, a gente obtém sucesso nos casos. Tem coisa pior na ortodontia do que você trabalhar anos e, no final, entregar um caso mal feito, um caso sem estabilidade, um caso fora das especificações ideais ali de finalização. E é assim que a ortodontia trabalha hoje em dia. Ela trabalha fazendo o possível, o máximo que dá. Então, eu nunca acreditei muito nessa ideia que eu via desde quando eu fazia minha especialização há 22 anos atrás. Nélio, tudo tem suas limitações, então você tem que explicar ao paciente que a gente só consegue ir até aqui, daqui para cá não pode mais. E eu ficava olhando para aquilo e falava, não é possível que eu não consigo fazer impactar, esse molar extruir, eu não consigo impactar esse dente, eu não consigo distalizar esse dente sem extrair. Então, essas coisas, elas sempre... eu sempre tive um questionamento, né, sobre esses detalhes, e a mini placa veio para resolver tudo isso aí. Então, na minha opinião, a revolução ela está na entrega de resultado. Tá? A mini placa, ela entrega resultado. Com a mini placa, a gente foca no resultado, é no sucesso. Né? A gente não pode... infelizmente, a gente não pode trabalhar com a parte estética, a gente não pode convencer o paciente, vender o nosso produto falando que aquilo ali é estético, não pode vender falando que aquilo ali é removível, mas a gente pode vender falando que nós vamos acertar, que nós vamos entregar o trabalho de excelência, da melhor forma possível que o paciente pode ter. Então, e não é só para o paciente, é para o reabilitador, por exemplo. Né? Quando o reabilitador manda um paciente para você, ele espera que você devolva esse paciente o mais rápido possível, com tudo que ele precisava, da forma que ele queria. Então, a gente consegue, tá legal? Então, esses são os grandes benefícios da mini placa. Então, o que são mini placas? Eu recebo essa pergunta todos os dias nas minhas redes sociais. E também quando eu vou explicar para um paciente que já me segue até, a hora que eu sento com o paciente na minha frente aí, eu falo, olha, a gente vai precisar de 4 mini placas. É comum o paciente chegar e perguntar, doutor, mas o que são mini placas? O que são? Eu vejo que você fala direto. É isso aí. Dá uma olhada nessa tela aí. Então, a mini placa é uma âncora de titânio que a gente parafusa em algumas... nas laterais, na maxila e na mandíbula, em determinadas regiões, geralmente entre os molares. Eu vou explicar isso para vocês. No nosso curso, por exemplo, vai ter uma aula de instalação de mini placas, da gente trabalhar o posicionamento e da gente trabalhar a comunicação com o cirurgião, como que a gente vai pedir essas mini placas, a posição que a gente vai pedir, tudo isso direitinho, tem técnica para isso, tá? A coisa não é de qualquer jeito. E os erros acontecem muito por a gente não seguir essas técnicas aí. Então, as mini placas são âncoras de titânio que a gente instala em algumas regiões da arcada e essas âncoras, elas são fixas. Isso é uma ancoragem absoluta, ancoragem esquelética absoluta. Presa no osso, dali ela não sai. Então, eu posso linkar os elásticos que eu quiser, que ela não sai do lugar, ela é imóvel. Tá? Quem vai sair do lugar são os dentes e a estrutura óssea adjacente. Então, mini placa nada mais é do que uma âncora de titânio que a gente coloca em determinadas posições. Aqui uma foto da instalação cirúrgica da mini placa. Então, essa da esquerda é na mandíbula e da direita é na maxila, na região de caninos, porque a gente pode usar, e eu uso bastante, mini placas na região de caninos superiores. Tá? Tem casos de impacção maxilar, em que eu uso 2 mini placas na posterior e 2 mini placas na região anterior, e a gente consegue fazer impacção maxilar. Né? Uma coisa fantástica. Antigamente, só a cirurgia ortognática poderia fazer. Então, a instalação da mini placa é relativamente simples. Tá? O cirurgião, o implantodontista, o bucomaxilo, ele faz isso aí com uma tranquilidade total. Inclusive, tem ortodontistas que fazem também. Aqueles que gostam de cirurgia, tudo bem. Né? Mas o cirurgião, ele precisa ter uma atenção especial para a questão das dobras, questão do posicionamento, que a gente tem técnica para ensinar todos esses detalhes, para que isso não traga inflamações, para que não traga incômodo para o paciente. Tá? Essa nossa técnica, pessoal, ela tem que sair perfeita desde a instalação, desde o início, para que nada incomode o paciente. Então, falando um pouquinho dos benefícios, o que a mini placa ela traz para a gente? Remodelação óssea.
remodelação óssea é uma movimentação. O que a gente trabalha com o advento das mini placas? A gente não faz só a movimentação dentária, tá legal? A gente não está trabalhando o dente unitário. A gente está trabalhando um conjunto de dentes linkado na placa, onde a gente tem uma movimentação, uma remodelação dessa estrutura óssea inteira. A gente usa, na verdade, os dentes como veículo para trabalhar e movimentar a estrutura óssea inteira. Então, a gente trabalha nos 3 planos de espaço. A gente leva a estrutura óssea para trás, para cima, para fora, 3 planos de espaço e trabalha simultaneamente. Então, isso é uma coisa que só as mini placas fazem, tá? A gente vai falar aqui, tem um slide falando sobre, mas mini implante não faz o que as mini... Mini implante é uma ancoragem que não é esquelética total e ela trabalha bem, tá bom? Funciona. Mas igual as mini placas, jamais. Tem grandes diferenças da mini placa para o mini implante, eu vou explicar isso para vocês. E uma delas é essa, é a gente conseguir linkar vários elásticos ao mesmo tempo, trabalhando remodelação óssea à distância, coisa que o mini implante não faz. O mini implante trabalha pontualmente. Raríssimas extrações. Pessoal, eu não extraio premolar há muitos e muitos anos, pelo menos uns 12 anos. Eu não extraio premolar para fazer tratamento ortodôntico, tá? Então, desgaste dentários e extração dentária eu não faço há muitos anos, porque não preciso. Tá? Eu tiro os sisos e eu distalizo um dente com mini placa em pouquíssimo tempo, eu distalizo os dentes em pouquíssimo tempo. Então a gente não precisa extrair premolar para poder tratar. A gente não precisa sacar um dente rígido do paciente para poder tratar a falta de espaço de outros dentinhos. Tá legal? Então a gente corrige todos os detalhes que tem para corrigir sem extrair. Determinar a posição das ATMs. Eu não vou entrar nesse tópico aqui agora, porque isso aqui é uma coisa já um pouquinho mais evoluída que a gente vai conversar muito ainda, tá? Nas nossas aulas, nos nossos bate-papos, mas a gente consegue mudar. E eu vou mostrar aqui um caso para vocês que a gente, dependendo da forma que a gente muda a oclusão do paciente, a gente consegue mudar sim a posição articular e achar uma posição mais centralizada do côndilo, uma posição mais estável. Consegue sim. Com as mini placas a gente consegue. Oclusão e equilíbrio. Como eu expliquei para vocês, oclusão e equilíbrio é a própria estabilidade do tratamento. Então, a ideia é deixar o paciente com uma oclusão tão estável, tão equilibrada, que ele não precisa nem de contenção. Tá? Então, isso tudo, pessoal, faz parte da busca pela excelência. Quem trabalha com mini placa está buscando excelência, está buscando se diferenciar no mercado. Você não está usando mini placa para fazer 20 casos, 30 casos lá pela manhã, né, trabalhar em grande quantidade, sem cobrar. Não é isso. É para quem quer trabalhar em alto nível, poder cobrar pelo seu serviço e ter um trabalho reconhecido. É isso. Tempo de tratamento, nem se fala que a gente consegue fazer grandes trabalhos em pouquíssimo tempo. Né? O que é pouquíssimo tempo? Para mim, 1 ano e meio. Porque assim, como eu trabalho com mini placa há muito tempo, eu praticamente me especializei em fazer retratamento de casos, né? Porque é muito comum você pegar casos, né, de retratamento. E você, né, quando você começar a trabalhar com mini placas e começar a mostrar o seu resultado, né, na sua região, o resultado dos seus tratamentos, você vai começar a ter um monte de indicação. Então, o paciente, vários colegas que não conseguem tratar o caso, vão mandar para você. Reabilitador, olha aquele caso que não consegue reabilitar, manda para você. É o que acontece comigo. Né? Então, esses casos de retratamento, a gente precisa retratar os casos de altíssima complexibilidade, o paciente já tratou 2, 3 vezes em pouco tempo. Então, 1 ano e meio de tratamento, por um caso de alta complexidade, por um caso com paciente que já extraiu o dente, que tem dores, 1 ano e meio, eu considero um tempo bem razoável. Tá? E tem casos que a gente consegue tratar com abaixo de 1 ano. Então, esses detalhes, eles fazem a gente tem um conjunto de ações que fazem com que a mini placa ela seja única. Tá? Assim, o patamar que a gente atinge com ela, no mini implante não vai chegar nunca, com ortodontia convencional jamais, com alinhadores jamais. Outro fato muito importante é a interrelação profissional. Então, a mini placa ela me trouxe uma possibilidade muito grande, ela vai trazer para vocês a possibilidade de você trabalhar com profissionais de outras áreas. Então, por exemplo, reabilitador. Você trabalhar com reabilitador é uma outra fonte de indicação fantástica.
Pessoal, a partir do momento que o reabilitador entender que ele pode colocar os implantes na posição correta, que ele pode colocar os implantes no lugar certo, que ele pode ter uma coroa inferior, posterior, na altura correta, que a gente consegue intruir dente, que a gente consegue distalizar para botar o implante, ele fica maravilhado. E se ele tiver um mínimo de nível de consciência, ele vai querer que você corrija esses detalhes para ele poder fazer a reabilitação, botar o implante dele, fazer a prótese dele da forma correta. Tá? Então, eu tenho trabalhado muito com o reabilitador, tenho trabalhado demais com o implantodontista, com bucomaxilo, eu já trabalho há um bom tempo e eu tenho trabalhado muito, porque eu não preciso, nos casos cirúrgicos, a gente vai falar sobre caso cirúrgico aqui, eu faço o preparo ortocirúrgico sem extrair premolar. Então, o paciente vai para a cirurgia ortognática, avança a maxila ou avança a mandíbula e lá tudo se encaixa com todos os dentes na arcada. Né? Então, isso é uma coisa fantástica, essa inter-relação profissional talvez seja um dos pontos mais bacanas da gente poder trabalhar com as mini placas nesse universo. Então, vantagens do uso da mini placa. Uso imediato. Então, a mini placa, a gente instala a mini placa e já pode ativá-la no mesmo momento. Na verdade, saiu um artigo, o pessoal que fazia o mestrado em Campinas, eles fizeram, que trabalha com mini placas, eles fizeram um artigo mostrando que o ideal é você ativar a mini placa no ato cirúrgico. Tá legal? Para você ver que bacana que é isso aí. Então, toda vez que é possível eu ir até o cirurgião que está fazendo a cirurgia de mini placas nos meus pacientes, eu vou, o paciente está lá sedado, acabou de colocar as mini placas, removeu o siso, eu sento lá, ativo as mini placas e o paciente volta no mês seguinte só. Então, o uso imediato das mini placas é uma vantagem fantástica, a gente já sai ganhando tempo, já sai de 0 a 100 em 2 segundos, tá legal? Suporta forças nos 3 planos de espaço. Então, eu linko elásticos de forma que eu consigo distalizar, que eu consigo expandir, eu consigo intruir, tudo ao mesmo tempo. Então, como é que um tratamento desse não é mais rápido que um convencional? Eu não preciso ficar fazendo a movimentação ortodôntica por etapas. Primeiro a gente corrige o horizontal, depois a gente corrige o vertical. É assim que a ortodontia convencional trabalha, tá? Com as mini placas, não. A gente trabalha tudo ao mesmo tempo. Forças ortopédicas, a remodelação óssea. Quando eu falei para vocês de remodelação óssea, né, eu consigo mover, eu consigo mudar aquela estrutura óssea. Então, quando eu pego um dente que está extruído encostando lá na mandíbula e eu faço uma movimentação no sentido intrusivo, o que vai subir não é o dente dentro do osso, o que vai subir é a estrutura óssea inteira. O dente vai ficar no mesmo lugar, na altura dele cervical, no mesmo lugar. Então eu vou levantar aquela estrutura, eu vou remodelar o osso. Esse osso é um osso novo, tá legal? Remodelou, mudou o osso. Quando eu pego um caso que o paciente tem um arco atrésico, a curva de Mollson bem estreitinho, um arco bem estreito, os dentes com torque negativo, e eu desinclino esses dentes e faço uma expansão, quando você pega a foto do paciente, esse osso é outro osso, tanto na altura quanto na espessura. É incrível, né? Remodelação óssea. Não é nem movimentação dentária, é movimentação óssea. O dente, ele só acompanha. Biocompatível. As mini placas são umas âncoras de titânio. Tá? Então, ela é extremamente compatível. Se ela for bem instalada, ela não vai dar problema nenhum para o paciente. O paciente nunca mais vai nem sentir que está usando mini placa. E eu tenho vários pacientes que terminaram o tratamento e nem tiraram a mini placa ainda. Né? É imóvel, é uma ancoragem absoluta, como eu mostrei para vocês. Né? E diminuição do tempo de tratamento, a gente já conversou, a gente conversa nisso o tempo todo. Previsibilidade e recursos mecânicos. O importante é que ela anula a terceira lei de Newton, que para mim ação e reação é o maior problema da ortodontia. Né? Então, a gente a vida inteira briga com deixar uma área de ancoragem para trabalhar outra área. Aí a gente tira, daqui o dente sai do lugar. Então, a vida inteira a gente sofreu com esse problema de ancoragem para fazer as movimentações. E as mini placas, as ancoragens como um todo, mini implante também, eles eram para resolver esse problema aí. O que a gente consegue fazer? O que a gente consegue corrigir com as mini placas, tá? Bom, mordida aberta, mordida profunda, assimetria esquelética leve, né? Lógico que a simetria esquelética, dependendo do nível da simetria esquelética, a gente precisa da cirurgia ortognática para corrigir a estrutura óssea. Tracionamento de dentes impactados
Impacção maxilar, que é isso que eu conversei com vocês. Eu coloco 4 mini placas na maxila e eu faço esse movimento de remodelação no sentido intrusivo. Correção da biprotrusão. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é o que eu mais uso no consultório, tá? Na verdade, as duas coisas que eu mais trabalho com mini placa no consultório, que assim o sucesso é garantido absoluto, que mais chega para mim é fechamento da mordida aberta. A gente fechar... o pessoal, a mordida aberta é um grande problema. A ortodontia convencional, ela trabalha de forma errada o fechamento da mordida aberta. Ela trabalha usando elásticos na região anterior para você fechar a mordida aberta. Aí você tira o aparelho, acaba o tratamento, abre de novo. Por quê? O problema da mordida aberta está na extrusão do bloco posterior. Os dentes posteriores desceram, o plano oclusal está alterado, o dente posterior está mais baixo que o anterior. Então não tem como você deixar o plano oclusal alterado posterior lá atrás e querer baixar o anterior e achar que ele não vai voltar. Vai voltar. Então, com as mini placas, a gente trabalha as duas coisas. Eu trabalho intruindo o posterior e eu uso elásticos para ajudar a fechar o anterior. É dessa forma que a gente corrige mordida aberta. E os resultados são fantásticos em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. 6 meses, você já mudou de forma que, se a gente mostrar a foto, eu vou mostrar para vocês aqui, você não dá nem para saber que é a mesma arcada, tá? Então, correção de mordida aberta é um sucesso absoluto e é um caso legal para a gente começar, para quem quer começar a trabalhar com mini placas, tá bom? A gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre um curso que nós vamos lançar aqui hoje para vocês, e uma das formas da gente começar a trabalhar mini placa com segurança e com sucesso é tratando mordida aberta, tá? A gente vai conversar sobre isso aí. Correção da biprotrusão sem extração de premolares. Essa é fantástica, tá? Isso é um sucesso absoluto, porque, ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente distaliza para corrigir a biprotrusão, sem precisar de extração, a gente não vai atrapalhar o perfil do paciente. A gente não vai piorar o perfil, né? Quando a gente extrai 4 premolares e recua, o perfil do paciente vai ser alterado. Pode ter certeza absoluta. Sulco nasogeniano, terço inferior diminuído, tá? Retração do terço inferior da face. É certeza que isso vai acontecer, né? E o problema das extrações é que elas, na maioria dos casos, elas são mal indicadas. Então, quando o paciente é muito biprotruso, tem um lábio grosso, tem o terço inferior muito avantajado, você extrair premolar para resolver esses casos, tudo bem. O problema é que as pessoas extraem premolares de pessoas que têm perfil reto e lábio fino. E essas pessoas vão ficar condenadas a um perfil birretruso e depois só cirurgia ortognática para corrigir. Então, quando a gente faz a distalização com mini placas, a gente, além de colocar tudo no lugar, sem precisar extrair, sem precisar desgastar nada, a gente geralmente consegue um giro no sentido anti-horário da mandíbula e, no final, por incrível que pareça, a gente melhora o ângulo nasolabial e melhora a posição da mandíbula com relação à maxila. E o paciente tem uma melhora no perfil significativa, inclusive aumentando o terço inferior da face. Isso é fantástico. Todos os casos que eu posto no meu Instagram, depois vocês dão uma olhadinha lá, quem não me segue ainda, eu posto o paciente de perfil. Todos os casos. Porque a primeira coisa que a gente se deve preocupar com o paciente é a face, né? A gente não pode esquecer nunca que a gente está tratando o paciente como um todo. Está tratando um ser humano. E o ser humano, a primeira coisa que a gente olha é o benefício na face do paciente, que hoje está muito na moda, né? A harmonização está aí dominando tudo. Tá legal? Então, a gente não pode negligenciar esse fato de querer corrigir local o dente e alterar para pior o perfil do paciente. Então, a correção da biprotrusão, ela é fantástica. Os casos que a gente tem, fantástico dessas correções aí. Tratamento de assimetria sem extrações. Então, é muito comum o paciente ter linha média desviada, classe 2 de um lado e classe 1 do outro, aí você extrai um premolar de um lado para corrigir a classe 2 ou para corrigir, pior ainda, extrair o incisivo inferior para corrigir alguma assimetria, para corrigir um desvio da linha média. O paciente nunca mais vai ter guia anterior, né? Então, o paciente está condenado a uma oclusão errada o resto da vida. Então, a extração, você não precisar extrair para corrigir biprotrusão, para corrigir casos de assimetrias, é uma coisa fantástica. A correção do plano oclusal, foi o que eu falei para vocês, a gente consegue intruir, consegue extruir, né? Consegue intruir inferior, corrigir a curva de SPI, né? Com muita tranquilidade, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu faço em rotina no meu consultório, rotina. Correção da curva de Molso, que nada mais é do que a gente conseguir ganhar uma expansão, né? Geralmente,
quando a gente pega esses casos com a extrusão do bloco póstero superior, os dentes estão com um torque negativo muito grande, que é a famosa curva de Monson. Então, só de você descruzar, é tão legal você fazer uma correção da mordida aberta, impactar a parte posterior com mini placa, que ao você intruir, você já expande ao mesmo tempo, que é o que você quer, né? Você quer corrigir essa curva de Monson e quer intruir. Então, você linka o elástico, já vai fazendo ao mesmo tempo. O problema é quando você não quer desinclinar o dente, quando o paciente já tem a curva certinha, que aí você tem que fazer uma impacção pura, sem deixar o dente abrir. Mas, na maioria dos casos, você precisa fazer as duas movimentações, então você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E o preparo ortocirúrgico não convencional, como eu expliquei para vocês. Há muitos anos eu preparo meus pacientes para ortognática sem extrair nenhum premolar, né? Então você mantém a relação oclusal, a relação de canino, chave de oclusão, de premolares, molares, estáveis, as posições todas corretas, o paciente com todos os dentes na arcada, além dele ter ficado com um rostinho lindo, os dentes na posição correta. Então, vou mostrar para vocês aí agora na tela o que a gente faz com a mini placa. Olha que bacana essa foto, a mini placa na maxila, na região posterior, na região de molares, aonde a mini placa sai certinha, pessoal. Olha como a mini placa bem instalada, ela não causa nenhum processozinho inflamatório na região. Olha em volta da mini placa sai da gengiva limpa. O pescoço dela sai, tem aquela voltinha ali, aquela argola que a gente vai linkar os elásticos. Coisa linda, o paciente nem vê isso aí. A mini placa está posicionada numa altura que eu defini, quem define é o ortodontista. Ela está afastada da mucosa, tem que ser no mínimo 3 milímetros para o paciente conseguir higienizar, para não ficar alimento preso ali atrás, tá? Mas se eu quiser expandir, então eu posso deixar ela 5 milímetros ali da mucosa, né? Você que decide também. Não pode ficar muito aberta para ela não machucar a bochecha. Então, ali, ó, eu tenho uma força linkada na mesma altura do cursor, que é o cursor que vai distalizar os 2 molares. Por que na mesma altura? Para não gerar um momento, para você não ter movimento de intrusão ou de extrusão, está na mesma altura da força aplicada. E tem também, como eu quero intrusão, ó que legal, eu tenho um elastomérico amarrado ali na parte posterior do cursor, que eu estou o quê? Fazendo um movimento posterior de distalização e um movimento de intrusão. Ó que bacana. E eu tenho outro elástico linkado lá no canino. Então, gente, eu estou ali fazendo uma distalização do segmento lateral direito superior inteiro. Eu estou distalizando os 2 molares e estou distalizando canino e premolar. Tudo ao mesmo tempo. Então, isso aí vai gerar uma remodelação óssea. Então, eu vou trabalhar tudo. Eu não estou trabalhando um dente primeiro, a distalização, para depois fazer a impacção, para depois puxar o premolar, para depois puxar o outro premolar. Entendeu? Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo distalização em massa, expansão e intrusão. Tudo ao mesmo tempo. Então você tem um controle biomecânico nos 3 planos de espaço, você muda a morfologia óssea e um controle da terceira lei de Newton, que é a ancoragem absoluta aí. Muita gente me pergunta, doutor, mas isso não é muito invasivo? Você colocar 3 mini placas, 4 mini placas ou 6 mini placas no paciente, uma cirurgia, o paciente vai ter que passar por uma cirurgia, né? Eu respondo para o paciente assim, depende. Né? O paciente vai precisar passar por um momento cirúrgico, instalar as mini placas, e geralmente o paciente tem que tirar os sisos. Então, ele vai para a cirurgia para tirar os sisos. A mini placa você instala lá de brinde. Entendeu? Brinde, não é brinde financeiro, não, que a mini placa tem um custo. Brinde que eu falo é cirúrgico. Então, o paciente vai para fazer a cirurgia de siso e já sai sem o siso com as mini placas instaladas. Então, é um ato cirúrgico que você faz. E você deixa de extrair premolar, porque invasivo, na minha opinião, é você extrair 4 premolares rígidos do paciente. Então você extrai os 4 sisos, que não servem para nada, tem que extrair, e 4 premolares. Você tirou 8 dentes, 8 dentes rígidos do paciente. Será que isso está certo? Né? Você estudou aí 5 anos para preservar o dente, para aprender a tratar, a cuidar dos dentes. Você vai e pede para tirar 8 dentes do paciente assim, na boa? Né? Eu não tenho esse perfil, né? Eu não tenho, meu nível de consciência é outro, tá legal? A minha ideia é preservar dente. Eu só tiro o siso porque eu preciso do espaço deles, não serve para nada, atrapalha a oclusão, fulcro, ponto de contato prematuro, é outra história. Mas premolar incisivo, não. A gente não precisa extrair mais, tá? Exodontias assimétricas, nunca mais o paciente vai ter as guias
né? Desgaste dentário. Gente, o pessoal trata hoje em dia aí com os alinhadores, e não é só alinhadores não, tá? Ortodontia convencional também. Desgastando de molar a molar do outro lado, como se isso fosse correto. Isso tá tudo ok. Tá tudo normal. Você desgastar a lateral do dente inteira. O paciente nunca mais vai ter ponto de contato na vida. Nunca mais. Entendeu? E grande parte dos casos desgasta muito mais do que o necessário. Você acaba com o esmalte. O paciente chega lá na dentina. Né? Porque você não tem esse controle todo. Então o paciente vai e passa uma broca fininha lá, acabou. Acabou. Nunca mais você vai ter de volta. Então, desgaste, slice, desgaste dentário não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa que pode ser feita assim, não. Ela, na minha opinião, ela é praticamente igual a uma extração. Tá? É uma coisa irreversível. Você desgastou, dependendo do nível que você desgastou ali, não tem mais. Não tem mais. Né? E o tempo excessivo? Você deixar um paciente 8 anos de aparelho, será que está ok? Né? Será que você colocar uma cirurgia, 1 hora que você instala 4 mini placas ali, depois meia hora você remove as 4 no final do tratamento e faz um tratamento de altíssimo nível de excelência em 1 ano, 1 ano e meio, é mais invasivo do que você deixar o paciente 8 anos de aparelho, extrair 4 dentes, 8 dentes? Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre, né, o que a gente quer para a nossa profissão e para os nossos pacientes, tá legal? Mini implantes ou mini placas? Pessoal, como eu expliquei para vocês, o mini implante ele não permite a gente fazer essa mecânica composta. Né? Você linka um elástico ali, no máximo 2 você vai linkar, ele já não vai aguentar. Ou não dá, dependendo do tamanho do mini implante, vai soltar, ou então vai soltar o elástico do mini implante, ou o mini implante vai soltar. Tá? O mini implante, hoje em dia tem uns buccal shafts que ele é lá em cima, que você coloca lá, então um pouco melhor, porque o mini implante que vai entre as raízes ali, você tem que ficar trocando o mini implante de lugar à medida que você distaliza. Então, assim, funciona, tá? É uma técnica, é uma ferramenta. Agora, igual a mini placa, não. A mini placa ela é colocada na estrutura óssea com 3 parafusinhos ali, ó. São praticamente 3 mini implantes segurando uma placa de titânio, presa numa posição óssea forte, né, que vai suportar essas forças aí, sem remodelação, e você consegue fazer movimentos que muito longe do que o mini implante entrega, tá legal? Remodelação óssea, essa movimentação à distância, que só funciona se eu linkar vários elásticos ao mesmo tempo em direções diferentes, você só vai conseguir com a mini placa. Então, um caso como esse aqui, vamos lá, um caso desse aqui de reabilitação que eu trabalhei. Essa paciente chegou para mim, essa panorâmica superior, ela chegou assim para mim, só que ela chegou de aparelho, falando assim, doutor, eu estou há 3, 4 anos tratando, o meu dentista, o meu ortodontista falou que o meu caso estava pronto, que era para procurar a reabilitação. O reabilitador, por outro lado, fala que o meu caso ainda não está pronto, e eu quero ver a sua opinião. Para a minha opinião, a gente tem que tomar o maior cuidado, tá? Eu tenho o maior respeito pelos meus colegas, cada um trabalha de um jeito, cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua consciência, a sua escola, então a gente não tem direito de ficar criticando ninguém. Mas eu falei para ela assim, olha, eu trabalho de outra forma. Eu trabalho abrindo espaço para todos os dentes que você perdeu. Ah, mas eu estou há anos fechando esse 37 aqui embaixo. Pois é. Eu abro o espaço para você botar um implante do dente que você perdeu. Porque um implante aí nessa posição é mais osso que você vai ganhar, entendeu? É mais volume na sua mandíbula, né? Sua estrutura facial pede isso. Você vai ganhar na face do paciente. Você não vai ficar com esse espaço no meio dos dentes acumulando alimento, perdendo osso ao longo da vida, que isso não vai fechar nunca, né? Ah, esse lateral que eu nunca tive, ela tem a genesia do 12. Essa paciente já fez uns 3 tratamentos. Ah, mas eu passei a adolescência toda fechando o espaço, fechou a linha média, desviou. Então, o paciente estava totalmente alterada. Então, o meu plano para ela é simplesmente, não é nada demais, gente. É devolver a normalidade para a paciente. É abrir espaço, corrigir a linha média, abrir espaço para o implante que ela perdeu dos molares, abrir espaço do dente que ela não tem o 12, para ela ter um lateral e ter o lateral do outro lado. É assim que a gente equilibra o paciente. Qual a única forma de você fazer isso aí? Dá para fazer com mini implante? Dá. Mas o trabalho vai ser tão grande, o tempo de tratamento tão grande, que não vale a pena. Você entendeu? Aí o ortodontista é melhor deixar assim. Então, a forma que eu trabalho, que as mini placas possibilitaram eu trabalhar, é isso aí. É você fazer todas as movimentações necessárias para o implantodontista botar os implantes no lugar,
para o protesista fazer as próteses do tamanho certo no lugar certo. Olha essa panorâmica de baixo, os implantes aí. Olha o tanto de osso que essa paciente ganhou. Olha como é que aumentou a arcada da paciente, a gente abrindo espaço para botar os implantes no lugar. Vê se tem comparação um tratamento com o outro. Não tem nunca. Menos de 2 anos essa paciente estava com o tratamento pronto. Entendeu? Então, as mini placas, junto com o diagnóstico 3D, que é outra coisa importantíssima que a gente vai conversar sobre eles, ela permite a gente ter uma interação interdisciplinar que, de outra forma, a gente não consegue. Por quê? O colega que estava 3 anos ali trabalhando sem entregar o resultado para o reabilitador, ele não vai ter outro paciente desse reabilitador, não. Não vai ter, entendeu? E nem dessa paciente aí. Então, a sorte do ortodontista aqui e do dentista de área é que é dinâmico, vai chegando um paciente novo e tal. Mas, gente, se você trabalhar captando, fidelizando os pacientes que você já tem na clínica, você não precisa nem fazer propaganda. Tá? Se você não perder os pacientes que você já tem ao longo dos anos da sua jornada, você já vai ser um profissional com a agenda cheia. Basta você não perder o que você tem. Você entendeu? Então, esse paciente vai embora, nunca mais te indica, o reabilitador lá nunca mais te indica, você perdeu 2 fontes de paciente aí, tranquilo. Você vai ter que fazer propaganda para pegar outro paciente, para te mandar, outro profissional que vai te mandar. Aí você fica gastando com propaganda, entrando paciente novo, e você vai mandando embora. Entra novo e manda embora. Então, não é, na minha forma, isso não é a melhor forma de você trabalhar e você definir a sua carreira ao longo da sua vida. Tá legal? Então, isso é interessante a gente entender. Agora, já encerrando a última parte nosso bate-papo, eu quero conversar com vocês hoje sobre o lançamento do nosso curso. Tá? Eu vou explicar para vocês o que a gente está preparando com o maior carinho para vocês. A minha ideia é divulgar essa técnica aqui. Tá? Isso é uma coisa que me encanta tanto. A mini placa, ela mudaram a minha vida. Tá? Porque a forma como você trabalha, os resultados que você tem no seu dia a dia é uma coisa tão fantástica que hoje em dia eu fico doido para ir para o consultório trabalhar, para ver o paciente que é uma vez por mês, porque tem que esperar remodelar. Então, assim, eu fico doido para ver o resultado do paciente, eu fotografo meus pacientes, eu mostro para os pacientes, eu faço, quase todo mês eu mando para o paciente o antes e o depois, quando eu tenho tempo eu vou mandando. Todos os pacientes que terminam, eu faço isso. O paciente fica encantado. O paciente nem se importa mais se você vai terminar com 1 ano, 1 ano e meio que você prometeu. O resultado é tão fantástico que no final, tá? É justamente o contrário do tratamento que começa com os aparelhinhos estéticos, com os alinhadores, começa 1000 maravilhas, todo mundo feliz da vida e termina todo mundo brigado, entendeu? E termina o paciente indo embora, resultado infeliz. Então é justamente o contrário. O início ele é mais difícil de você convencer o paciente a instalar a mini placa e colocar o aparelho, porque assim os materiais para a gente ter o sucesso nas mini placas aqui é fundamental, tá legal? Então, os materiais têm que ser corretos, a marca dos materiais que a gente vai usar, ela tem que ser correta, tá? Esses materiais, essa técnica aqui, eu uso a técnica dos sistemas ERT, tá? Que o ERT é simplesmente o maior conhecedor de mini placas do mundo, tá? E eu aprendi a trabalhar com ele, que é o cara que testou todos os materiais e inventou essa forma de trabalhar com mini placas. E é isso que eu quero ensinar para vocês, tá legal? Eu quero ensinar a melhor forma de trabalhar com mini placa do mundo, porque no mundo não tem ninguém que desenvolveu uma técnica, uma forma de trabalhar com mini placas como o ERT desenvolveu, tá legal? Então, eu vou ensinar para vocês de uma forma mais simplificada, de uma forma mais direta, como que você vai aplicar isso aí no seu dia a dia. Só que para isso você precisa ter a aparatologia correta, nas especificações corretas, os elásticos da marca correta, na especificação correta, tá? Os materiais, os acessórios da forma correta, as etapas que você vai utilizar, cada uma dessas da forma correta. Então tudo isso eu preciso ensinar para vocês. Eu tenho o maior prazer em ensinar tudo isso para vocês, para que vocês tenham sucesso na clínica e vocês consigam utilizar a mini placa e daí difundir, né, essa técnica, porque não tem técnica melhor. Não tem, isso é fato. Tá? Resultado melhor do que o resultado que a gente tem com a mini placa, isso não existe. Tá? Isso não existe.
eu posto no meu Instagram duas, três vezes por semana, casos finalizados e casos em andamento. Eu não consigo ver no Instagram de outros profissionais de outras técnicas esses resultados lá, tá? Eu vejo propaganda de scanner, eu vejo propaganda, né, do aparelhinho, mostrando o aparelho, mas os resultados eu não vejo. Muito pontualmente, eu vejo alguém postando um antes e depois que eu fico procurando a diferença. Um caso que já estava alinhado e melhor, deu uma realinhada naquilo ali, entendeu? E várias vezes não mostra nem a lateral, né? O pessoal da horta hoje em dia está postando igual o pessoal da estética, só postando o sorrisinho ali, ó. Não posta lateral, não posta o encaixe, a chave de oclusão, as inclinações, não posta, entendeu? Então, mal faz o post com afastador. Geralmente é só o sorriso, né? Tá misturando com a estética. Então, resultados iguais a esse aqui não tem. E eu vou explicar para vocês como que a gente trabalha dessa forma. Eu vou mostrar aqui alguns resultados de mini placa, então. Reparem o porquê que elas funcionam, pessoal. Reparem aí nesse post, né, nesses slides, 6 mini placas. Olhem a quantidade de linhas de ação, de força, que eu consegui nessas ativações. Então, eu tenho forças remodelando estrutura óssea para superior, para distalização, expansão, para tudo. Eu estou com 2 quilos de força altamente bem distribuídos pela arcada, de forma que a gente não consegue, que a gente não agride em momento nenhum um ponto específico ali. Ah, mas isso aí não vai ter reabsorção. Pessoal, nem remodelação da raiz tem, porque eu não boto uma força específica num dente lá. Eu distribuo várias forças leves em vários dentes. E a movimentação ela acontece de uma vez. Então eu não boto uma força específica. Quando eu extraio um premolar e eu tenho que puxar o canino para trás, a força é só no canino. O canino vem, tum, né? Depois eu puxo só incisivo. É diferente o trabalho com as mini placas. Dá uma olhadinha. A gente tem uma sequência, assim, são dezenas de elásticos trabalhando e eu estou fazendo aí distalização, expansão, intrusão, tudo ao mesmo tempo. Então essa paciente, olha lá, olha a impacção. Olha como é que a gente consegue... pra você ver. Olha para vocês verem que interessante. Eu estou impactando a maxila dessa paciente e a mordida dela está fechando. Tá vendo que ela tem uma mordidinha aberta? Olha a língua aparecendo ali. Olha como é que eu estou impactando e fechando a mordida. Por quê? Eu estou distalizando, estou desinclinando os dentes inferiores. As coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Olha esse caso aqui. Esse caso aqui eu finalizei agora há pouco. Olha o tamanho dessa biprotrusão, gente. Esse paciente... é um paciente que, com certeza, ele iria para ortognática se ele tivesse a idade correta. Porque ele tinha 14 anos quando ele me procurou para fazer esse tratamento. Eu falei assim, Matheus, o nome dele. Falei, Matheus, o teu caso é uma ortognática, mas nós vamos, como você não tem idade para isso, nós vamos distalizar com mini placa. Não é só distalizar, não. Olha a foto frontal na parte superior, como ele tem um estreitamento do arco superior. Olha a curva de Moulson ali, ó. Olha o torque negativo. Tá? E então o arco atrésico, com biprotrusão gigantesca, classe 2 total, olha a setinha mostrando o canino superior na frente do canino inferior, mordida profunda, não aparecem os dentes inferiores, ele mordia lá no palato. Reparem nessas fotos inferiores, como é que a gente deixa chave de oclusão, canino no lugar, premolar no lugar, superior tampando 1/3 do inferior, aí a gente vai para o outro lado, os espaços sobrando, ele vai fazer estética, ele já tinha o dente conoide ali, estava fechado porque ele estava em classe 2. Então, olha lá as 4 mini placas ainda. O paciente tirou o aparelho, nem tirou as mini placas ainda. Reparem o perfil desse paciente. Piorou? Vocês acham que... Tá vendo aí como é que... Se eu tivesse extraído o premolar... Porque aqui é o seguinte, ó. Vou voltar uma aqui. Se a gente extrai um premolar superior de um lado e um premolar superior de outro, na hora que eu fosse retrair esses dentes superiores, ia chocar com os incisivos inferiores. O que é muito comum de fazer? Extrai 2 premolares inferiores, um de um lado e um do outro. Só, gente, que o paciente é classe 2. O paciente, ele não suporta você extrair 4 dentes e retrair a bateria inteira. Você entendeu? Então, esse caso aí ia dar uma repercussão negativa no perfil gigantesco. Olha como é que melhorou o terço inferior dele, olha como é que aumentou o terço inferior, olha como é que fechou o selamento labial. Olha o perfil do paciente. Ele continua classe 2? Continua.
mas o perfil melhorou. Então, eu fiz uma distalização gigantesca. Eu botei o canino dele, né? O canino inferior ficou parado praticamente. Eu ainda distalizei um pouquinho. E eu distalizei o superior, né? A quantidade de um dente, uns 10 milímetros. Reparem como é que o perfil melhorou, né? Então, a gente consegue grandes movimentos. Olha que bacana. A gente consegue grandes movimentos com uma repercussão positiva no perfil do paciente. Outro caso, correção da biprotrusão. Olha esse caso aí, mordida aberta, biprotrusão, classe 2, mordida cruzada. Olha como é que a gente consegue, olha na teleradiografia da paciente como é que a gente consegue a movimentação real dos dentes na distalização. Olha que fantástico esse caso. Eu estou ali com um elástico fazendo distalização, fazendo expansão, um elástico do outro lado fechando mordida. Tá vendo que eu uso elástico para fechar mordida? Não quer dizer que eu não uso elástico, mas o elástico a gente usa como acessório. Ele não é o objeto principal da mecânica. Eu estou fechando a mordida intruindo o posterior e não só extruindo o anterior. Outro caso de mordida aberta, classe 2, esse caso é interessantíssimo, que o paciente tem um terceiro premolar, é um implante aqui, ó. Ó, aqui, um implante. Então, o colega colocou um implante e colocou um terceiro premolar. E aí, por quê? Não cabia. Reparem que extruiu o bloco posterior, superior. Extruiu, porque ele perdeu um dente, o tempinho que ele ficou sem dente, extruiu. Então ele tem um desnível do plano oclusal. A parte posterior está mais baixa que a parte anterior. Será que se eu só usar elástico aqui na frente vai resolver? Não vai. Por isso que falam que a recidiva da mordida aberta é muito grande, que o ortodontista faz o que pode. Não é não. Tá? Aqui, esse caso aqui, ele já tá, esse paciente já tem uns 5 anos que eu tirei esse aparelho. Ele é exatamente isso aqui, ó. Esse caso aqui é uns 2, 3 anos depois, essa foto. Olha a estabilidade dele. Fez a estética, ele tem um implante aqui, ó. Olha essa coroa, que linda essa coroa que a gente fez aqui. O paciente não fez nem, ele fez uma estéticazinha, ele não fez nem estética inferior, ele não fez só algumas resinas. E ficou lindo. Agora, olha que bacana. Voltando àquele assunto das ATMs, né, que eu não vou entrar nessa nossa aula de hoje. Eu mudei a posição condilar do paciente. O paciente tinha o côndilo enterrado na fossa. Quando eu distalizei, abri o eixo facial, aumentei o eixo facial do paciente, eu mudei a posição condilar de forma que os espaços articulares aumentaram. Olha como é que aqui nessa... Olha aqui como é que a gente tem espaço articulado aqui, ó. Mais do que aqui, na esquerda. Então, isso não é... A imagem é real. Isso aí não é porque a imagem deu diferença de imagem não, tá, pessoal? Isso é porque aumentou o espaço articulado do paciente. Eu tenho vários casos assim. Expansão. Será que a gente consegue ter grandes resultados com expansão, com a mini placa? Olha o tanto que eu consegui expandir esse arco aí, só com mini placa. E no final eu tive que colocar o mini implante na lingual para poder ajustar, porque o paciente já estava com uma expansão maior do que o necessário. O arco inferior também é atrésico, o inferior não podia expandir muito. Então, olha que bacana que eu consegui de expansão. Intrusão. O paciente veio para fazer implante. Tem condições da gente fazer implante aí? Gente, eu acho que nem um implante cabe aí. Acho que a cabeça do implante vai ficar batendo aí no molar superior. Reparem aqui já o paciente com 2 implantes instalados, o aparelho funcionando, o primeiro molar na posição correta, e fora isso que eu corrigi a classe 2 também, fora isso eu corrigi a inclinação dos incisivos superiores, inclinação dos inferiores. Então, é uma correção completa, né? Muitos ortodontistas não têm nem noção do benefício que ele pode trazer. Se o paciente quer intruir um dente para colocar ali, um implante, você vai fazer tudo. Tá? Em pouco tempo. Casos em que você trabalha com reabilitação. Olha que bacana esse paciente com a mordida profunda, né, com uma retrusão gigantesca dos incisivos, uma retroinclinação dos incisivos. Eu fiz ali, ó, trabalhei com um aumento da dimensão, então o reabilitador colocou umas tabletops ali em molar e pré-molar, levantou a dimensão, e eu com mini placa desinclinei os incisivos e retraí. Ó, coisa linda. Então, esses, ó, casos de assimetria esquelética, ó. Esse caso, filho de um cirurgião bucomaxilo, então o paciente tem... Como é que a gente trataria esse caso aí com ortodontia convencional? Você extrai esse pré-molar aqui, correto? Você, colega ortodontista, ó, isso está errado, pessoal. Não posso falar que está errado não, que eu já fiz isso. A gente aprende assim, tá? E antigamente não existia outra forma da gente tratar. Pô, se você extrair esse 44, que coisa linda, esse canino vai parar lá certinho, vai encaixar com o superior, tá filé, né? Só que não precisa.
Tá? Olha o que a gente faz com as mini placas. Eu distalizei o inferior, corrigi o torque dos superiores, corrigi as inclinações. Olha esse paciente. Ele tinha mordida cruzada anterior. Olha como é que a gente consegue as guias anteriores, relação do incisivo superior com o inferior, perfeitas. Isso é uma compensação? É uma compensação. O paciente tem uns 8 milímetros de desvio mandibular para a esquerda. Mas ele ficou maravilhoso. Eu vou postar esse caso amanhã, tá? Depois da manhã no meu Instagram. E preparo ortocirúrgico não convencional. O que é isso? É eu preparar o caso para cirurgia sem extrair nada. E nesse caso aqui, ó, eu dei de bandeja para o cirurgião. Ó. O paciente tinha um quente. Como ele tinha uma assimetria, então a mandíbula dele era girada para um lado, a maxila mais caída aqui no lado direito, na região de 13, 14. Eu coloquei uma mini placa para intruir, impactar a maxila de um lado, distalizar a inferior, que ele é classe 2, para o colega só avançar a maxila e mandíbula, sem precisar fazer correções, né? Casos de classe 3, onde eu tenho que puxar a arcada superior para trás, criar o gap. Então, eu estou fazendo esse movimento sem extração de dente, sem extração de premolares. Correção de apinhamentos e melhora no formato do arco. Repare que esse arco do lado direito não é mais o mesmo arco do lado esquerdo, inicial. Então, o paciente que tinha falta de espaço... Olha como é que a gente trata esse caso aí, pessoal, com ortodontia convencional, com alinhadores. A gente vai fazer um pouco de expansão e o que faltar, desgaste, né? Desgaste aí, ó. Então, o paciente termina o tratamento ali sobrando espaço. Na verdade, às vezes tem um problema com a sobra de espaço, não é com a falta, não. Eu tenho que avisar antes o paciente que ele vai precisar de reabilitação ali, para o paciente não ficar chateado. O mesmo caso na região inferior. Olha a diferença do arco, olha o formato do arco. É outro arco, tá? Outra estrutura óssea. Já quase finalizando, olha que bacana esse caso aqui. Olha a mordida aberta desse paciente. Um caso cirúrgico, né? Ok, olha como é que eu finalizei. Um implante do 21, caso dificílimo, ele tinha um dente enclosado aqui, chave de oclusão, paciente de perfil. O paciente era dessa forma, em 2 anos, a gente fechou a mordida e reabilitou o paciente com algumas limitações, porque o implante dele foi feito lá em cima, perto da espinha nasal, ele tinha um dente anquilosado, teve que extrair, fazer 2 enxertos. Mas olha como é que a gente consegue, ao nível de finalização do caso, só com ortodontia e implantodontia, e depois a reabilitação protética. Olha isso, pessoal. Então, ó como é que o paciente nessa foto aqui da esquerda, ele tá com boca fechada, tá? Ele tá mordendo, tá encostando o molar lá atrás e na frente ficava desse jeito aí. Olha ele em repouso ali agora com um sorrisinho de pose, sorrisinho pequenininho, como é que os dentes estão todos aparecendo. Agora olha na tomografia. Olha o que eu falo, o que é remodelação óssea, ó. É a gente sair daqui para cá. Olha que coisa linda. Vou até apagar isso aqui, de tão bonito que tá a remodelação óssea aí. Tá lindo, não tá? É incrível. Porque assim, a gente mexe na estrutura óssea do paciente, não é dente. Gente, dente ficou lá para trás. Tá? Quem trabalha com mini placa, dente é só um veículo para a gente trabalhar na estrutura óssea do paciente. Estrutura óssea. Olha essa estrutura óssea aqui. Olha essa aqui. Olha o giro da mandíbula para frente aqui, ó. Olha o giro da mandíbula para frente. Olha como é que o paciente, olha como é que a gente melhorou o implantezão lá. Caso dificílimo. Olha como é que era a panorâmica do paciente antes e o paciente depois. Reto, tá vendo? Olha o plano. Tudo retinho. Então, a gente termina o paciente com esse nível de reabilitação. Assim que o paciente sonhava em ter há anos, anos e anos. Vocês entenderam o nível de trabalho que a gente consegue fazer com as mini placas? Vocês entenderam por que eu sou apaixonado por essa técnica? E a minha ideia é divulgar isso o máximo que a gente conseguir. Né? É difícil essa divulgação, porque essa técnica ela não está vendendo um produto, não tem empresa que vai me ajudar a vender isso aqui por fora, que vai me ajudar a fazer. Não é. Tá? Eu já uso o que existe no mercado. O máximo que aconteceu, essas mini placas que eram mini placas cirúrgicas de ortognática, hoje em dia elas são feitas para ortodontia. Tem empresas especializadas que fazem isso para ortodontia, do tamanho certinho, com a espessura certinha dela. Né? Fora isso, é aparelho fixo, com arcos
específicos para isso aí, elásticos, mas tudo coisas que já existem. Né? Então, o que manda é a habilidade do profissional com o material correto. Então, é isso que vai fazer a gente chegar no nível de excelência que a gente chega com isso aqui. Vocês, ortodontistas, vocês conhecem alguma outra técnica que a gente consegue chegar nesses resultados dessa forma? Eu não conheço. Né? Agora, dia 29 de janeiro, eu fiz 25 anos de formado e eu estou há 22, 23 anos como ortodontista, trabalhando com todas as técnicas que vocês imaginarem. Eu nunca cheguei perto de ter resultados dessa magnitude com qualquer outra técnica, qualquer outra. Não existe essa possibilidade. Então, a minha ideia é levar isso para vocês, para o maior número de pessoas possíveis, que estejam interessadas em ter um tratamento de alto nível no seu consultório, tá legal? E é para isso que a gente está lançando hoje. É muito legal, pessoal. O pessoal da equipe preparou com o maior carinho. Vocês sabem que cursos, a gente tem dificuldade de sair, pessoas de outros estados, não é barato, tá? Esse curso que eu fiz com o melhor do mundo, durante anos e anos, 5 anos, não é barato, não foi barato. Né? Tempo de cadeira, eu não viajo porque eu sou da mesma cidade, mas fora do consultório, caríssimo o curso para você aprender, e essas coisas, elas às vezes dificultam o acesso do colega a técnicas desse nível aqui. Então, a nossa ideia é conseguir preparar um curso explicando para vocês da forma mais simplificada que puder, se é que isso é possível, porque já é uma técnica de altíssimo nível, para vocês conseguirem exercer essa técnica no consultório, no dia a dia de vocês, tá legal? O que eu vou ensinar nesse curso, tá? A gente está preparando um curso com alguns módulos, 7 módulos. Vão ser 7 módulos falando de materiais que a gente precisa usar, técnica, mecânica, que a gente precisa empregar para chegar nesses resultados, correção da biprotrusão, correção da mordida aberta, correção da mordida aberta, biprotrusão, correção da classe 2, casos cirúrgicos não convencionais que a gente prepara o paciente sem extração de premolares, ortodontia e reabilitação, vai ter um módulo explicando como que a gente trabalha em conjunto com a reabilitação, o que a gente precisa fazer para atender os requisitos da reabilitação, e vai ter um módulo falando só de diagnóstico 3D, porque eu não comentei muito aqui nessa aula de hoje, eu já comentei em outras aulas, a importância do diagnóstico 3D para a gente saber exatamente o que a gente precisa movimentar e aonde que a gente pode ou não pode meter a mão para tratar um paciente. A mini placa tira o paciente da cirurgia ortognática? Não. Quem tira ou coloca o paciente numa cirurgia, por exemplo, é o diagnóstico. Tá? A mini placa é só um veículo que a gente vai trabalhar tanto para tratar o paciente sem cirurgia como para tratar com cirurgia. Né? Só que o diagnóstico é fundamental e vai ter um módulo só de diagnóstico 3D. Então, são 7 módulos onde eu consegui resumir de uma forma muito bacana e você ter uma ideia bem clara de como que você vai empregar essa mini placa no seu consultório. Tá legal? E os valores, o mais legal é o seguinte, esse curso custa R$ 3.497, certo? Esse é o valor que a equipe precificou, né? É muita informação que a gente entrega, é muita informação valiosa, né? E que realmente a gente precisa, é um trabalho muito grande para a gente montar esse curso e conseguir passar tudo isso para vocês. E o valor de R$ 3.497 foi o valor que a equipe achou dentro do limite ali do aceitável com o que a gente vai entregar. Mas o legal, e o que eu conversei muito com eles é o seguinte, pessoal, a gente precisa começar entregando esse curso para o maior número de pessoas possíveis. E depois a gente vai ajustando esse preço aí. Mas a gente precisa começar entregando isso com o menor preço possível que a gente pode conseguir vender. Tá? E a gente tirou R$2.000. Então, quem comprar esse curso até domingo, hoje é quinta-feira, até domingo, 11h59 da noite, vai comprar esse curso, os 7 módulos de Descomplicando a Mini Placa, como você utilizar a mini placa no seu dia a dia de uma forma descomplicada, por R$ 1.497. E isso pode ser dividido em 12 vezes. Então, assim, para quem faz o curso presencial, para quem fez como eu, isso é um valor inimaginável, você conseguir um material desse de mini placa, que eu sei que tem pouquíssimos no mercado,
por um valor tão acessível assim. Mas a nossa ideia é divulgar para o maior número de pessoas que a gente conseguir divulgar. Então, esse valor inicial, para os primeiros que acessarem aqui até domingo, a gente vai dar 2.000 de desconto. E vocês vão levar esse curso com 7 módulos, com tudo isso que eu expliquei para vocês, por R$ 1.497. Mas não é só isso não, tá? Esse pessoal que comprar esse curso com esse desconto vai ganhar uma mentoria de 3 meses. Eu vou trabalhar de mão dada com vocês. Eu vou levar vocês mão dada do primeiro paciente, desde como você vai pedir o exame, fazer o diagnóstico, desde como você vai apresentar esse diagnóstico para o paciente de vocês, como é que você vai explicar o porquê da mini placa, tá? Vou ajudar vocês na precificação das mini placas, isso está no nosso curso também. Tudo, até vocês instalarem a mini placa, vão fazer a primeira ativação da mini placa, segunda ativação da mini placa, tudo isso aí eu vou trabalhar em conjunto com vocês. Tá legal? Então, se vocês não estiverem na mesma cidade que eu, a gente vai trabalhar isso aí no FaceTime aqui, ó, ao vivo. Eu vou explicar tudo isso detalhado. Vão ser 3 meses de mentoria direto, tá legal? E se precisar estender isso também, a gente estende, porque às vezes você não acha o paciente tão rápido assim no início, né? Falta um pouco de segurança, então eu sei que não é fácil. Depois a coisa anda sozinha, tá? Mas no início eu sei que não é fácil. Então, quem comprar esse curso até domingo vai comprar no valor de R$ 1.497, dividido em até 12 vezes do cartão, e vai ter 3 meses de mentoria comigo, onde eu vou caminhar de mão dadas com vocês para a gente colocar em prática essas mini placas aí, no primeiro paciente de vocês, no segundo, quem conseguir, e a gente vai 12 de R$ 149,70. Pessoal, 12 parcelas de R$ 149,70. Você vai levar um curso com 7 módulos de mini placas para você aprender tudo que você precisa para utilizar essas mini placas no seu dia a dia aí. E eu garanto para vocês que eu vou entregar tudo que eu puder entregar para que vocês consigam trabalhar. E não é só trabalhar, não. A minha ideia é que vocês divulguem, tá? Porque essa ideia de que a mini placa é invasiva, que a mini placa dá muito trabalho, isso não... Sabe por que isso existe? A pessoa não aprendeu. A pessoa não fez, não teve aula, não teve treinamento. E é muito mais fácil a pessoa falar mal daquilo que ela não conhece, daquilo que ela não quer aprender, do que ela sentar na cadeira, aprender, assistir uma aula, muitas vezes uma autoridade na ortodontia que não quer aprender uma técnica nova e mete o pau na técnica. O meu objetivo principal é ensinar vocês e vocês se tornarem um multiplicador dessa técnica. Multiplicador, tá? É trabalho de formiguinha que a gente vai conseguir, através dos resultados, mostrar o valor que uma ortodontia bem feita tem no mercado. Legal? 12 de R$ 149,70. Quem comprar até domingo vai ter um desconto de 2.000 e 3 meses de mentoria comigo. Legal, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem nos comentários. A Ciclo está aí para ajudar vocês. No que vocês... Qualquer dúvida eu respondo. Vocês vão mandar no nosso chat, na nossa... Eu consigo... devagarzinho eu sento ali, vou respondendo quem tiver qualquer dúvida. A equipe está aqui pronta para trabalhar com vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, e a gente vai fazer o possível para entregar um material de altíssimo nível para vocês, de altíssima qualidade, para que vocês aprendam definitivamente a trabalhar com a melhor mecânica ortodôntica do mundo, que são as mini placas. Valeu, obrigado.